Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, contei a história de Orfeu e Eurídice, narrado no livro de Ovídio, Metamorfoses. Falei também como o mito de Orfeu ganhou um espírito mais moderno na fábula pastoral de Polisiano, a fábula de Orfeu, e de como esse tema se tornaria um dos mais queridos da ópera. Hoje, enfim, vamos assistir ao nascimento da primeira ópera da história. Vamos nessa? Estávamos em Florença, no ano de 1597 ou 1598, dependendo do calendário que usarmos. Como assim? Vou esclarecer. Até 1750, os florentinos tinham o hábito de comemorar a passagem de ano no dia 25 de março e não no dia 1º de janeiro. Por esse motivo, em fevereiro, ainda estavam chamando o ano de 1597, enquanto para o resto do mundo já era 1598. Mais uma curiosidade para você guardar. Bem, neste carnaval, Ottavio Rinuccini e Jacopo Peri, dois participantes da Camerata Fiorentina já conhecidos por nós, apresentaram um trabalho experimental feito com a intenção de colocar em prática as ideias humanistas sobre o poder da música. A composição foi encenada para uma seleta plateia no Palazzo Corsi, residência do conde Jacopo Corsi, patrono da Camerata Fiorentina. Nascia a primeira ópera, Dafne. Seu texto, escrito por Rinuccini, teve como base o mito Apolo e Dafne, um tema humanístico, onde até um deus, no caso Apolo, que tudo pode e domina, é dominado pelo amor. O deus Apolo serviu de inspiração para a primeira ópera, mas logo seu filho Orfeu ocuparia seu lugar e reinaria. O trabalho foi denominado pelos compositores de fábula e música. O termo ópera só surgiria mais tarde. Dafne era um drama conciso, sem espaço para alegorias. O mito conta o seguinte: Apolo era o mais belo dos deuses, senhor das artes, da música e da medicina. Sabendo de seus enormes predicados, Apolo se vangloriou do deus Cupido, dizendo a ele que suas flechas eram mais poderosas do que a do pequeno deus do amor. Cupido, ofendido, respondeu que, embora as flechas de Apolo fossem poderosas, as suas tinham ainda mais poder, que poderiam até ferir o deus Apolo, que riu de Cupido naturalmente. Cupido, para provar que não mentia, lançou então 2 flechas. A primeira tinha ponta de ouro e induzia o amor. Atingiu Apolo até sua medula. Como resultado, Apolo ficou completamente apaixonado pela ninfa Dafne, filha do rio deus Peneu. A outra, com ponteira de chumbo, atingiu Dafne, que passou a ter repulsa pelo amor e pelo casamento. Apolo, totalmente apaixonado, começou a seguir e a perseguir a sua amada. Mas Dafne, sentindo repulsa por Apolo, tratou de fugir o mais que pôde. Um dia, durante a perseguição, Apolo conseguiu alcançar Dafne. Ela, exausta e desesperada, rogou ao seu pai que a transformasse em outra coisa, que lhe desse uma outra forma. Peneu atendeu ao pedido de Dafne e a transformou numa linda árvore, o loureiro. Apolo, sempre enamorado e vendo a transformação de Dafne, se abraçou à árvore e disse emocionado: já que não podes ser a minha esposa, serás a minha árvore. Meus cabelos sempre te terão numa coroa de louros. Desde então, o loureiro acompanhou Apolo, sendo para sempre o seu símbolo. E a coroa de louros passou a ser o símbolo dos poetas, de quem Apolo é o padroeiro. Esta fábula em música foi inteiramente cantada na nova linguagem musical, a monódia acompanhada ou estilo representativo. O texto de Rinuccini tinha 455 versos
e sobreviveu até hoje. Infelizmente, a partitura de Daphne se perdeu quase que totalmente. Restam apenas 6 fragmentos, alguns no acervo do Real Conservatório de Bruxelas e outros na Biblioteca Nacional Central de Florença. É por esse motivo que hoje não teremos um exemplo musical. Voltando à apresentação de Daphne, essa nova experiência musical impactou positivamente os Medici, que 2 anos depois deram espaço para a apresentação de um novo trabalho de Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini, L'Euridice. Nascia a segunda ópera da história, inspirada no mito de Orfeu, que nos 4 séculos seguintes seria utilizado mais 67 vezes. Mas você já sabe, não é? No nosso próximo encontro, eu vou contar para você a história de L'Euridice. E se você gostou do papo de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com um amigo e, claro, deixe algum comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!